ajudar o seu cliente a reconhecer a sua própria criança interior. Quero te convidar então para vir aqui no meu canal assistir o Psi Fora da Linha, todos os vídeos que possam te auxiliar. Quero te convidar para se inscrever no nosso canal do Psi Fora da Linha. Eu sou a Mafê, a psicóloga e fundadora do Psi Fora da Linha, e dizer que nesse canal você vai encontrar vários recursos, conteúdos para você ser o melhor terapeuta, para poder ser mais livre e autêntico como você é, e também ter mais criatividade, facilitando aí os processos importantes terapêuticos dos seus clientes. Vamos juntos? Bom, primeiro, a gente precisa entender que quando a gente está acessando a nossa criança interior, normalmente existe muita intensidade, existe um padrão de, às vezes, de birra ou de uma sensibilidade maior, um padrão que às vezes foge à circunstância do momento, mas para cada pessoa funciona de um jeito. Então é importante que você vá direcionando, guiando o seu paciente, o seu cliente, para que ele vá descobrindo momentos em que tem a ver com que são relacionados à infância dele. E nesses momentos ele percebe então esses paradigmas mais infantis que ele vive, né? E por que ele regrediu naquele momento. E como adulto, a gente precisa entender que também existe o nosso adulto saudável. E às vezes esse adulto saudável vai auxiliar a gente, né, a própria pessoa, a lidar com a criança ferida dele, a criança interna dele. Por exemplo, fazer uma distinção, entendendo quais são as necessidades reais daquele adulto saudável, né? Então, o que é importante, fora as necessidades básicas, mas o que é importante para essa pessoa? Por exemplo, é importante para ela o crescimento contínuo, é importante para ela ter palavras de afirmação, é importante para ela ter uma parceria ao longo da vida, enfim, precisa estabelecer coisas que são importantes para o adulto, não é só para a criança, é o adulto saudável dessa pessoa, que é natural, isso acontece, precisa de determinados pilares para se sentir seguro, para seguir, para continuar. Agora, como que perceber quando é o nosso adulto saudável? São necessidades reais. Nossa, a pessoa é uma linguagem de amor, ou seja, a pessoa precisa passar tempo, qualidade de tempo, precisa passar tempo com a outra e não tá passando no relacionamento, então tá sentindo falta, ou tem uma linguagem de amor aí de gestos de serviço, não tá conseguindo, o parceiro ou a parceira não estão fazendo coisas juntos, esse cliente pede, deixa claro que precisa e o outro não está mostrando que isso é importante, não está reconhecendo. Ou seja, as linguagens do amor têm essas necessidades que são reais, não é a criança. Mas às vezes são situações em que não necessariamente estão relacionadas àquele momento. Por exemplo, quando numa briga a outra pessoa se sente invadida ou agredida no caso de alguma forma, mas que na prática não foi, mas dentro dela ela se sentiu assim. Por que agredida? Porque faltou com amor, porque não passou tempo junto, porque sentiu aquela mágoa profunda, porque não se sentiu reconhecida. Então, é muito tênue essa linha, e como a gente percebe quando existe muita intensidade e quando a gente percebe uma repetição disso de várias situações em que o seu cliente está mais fragilizado, que ele está mais sentido, que ele está não se sentindo tanto amado, aparecem essas circunstâncias. Por isso que é importante que você faça essa retrospectiva com o seu cliente, olhando lá no fundinho, lá a história dele, as circunstâncias da infância, as dinâmicas que mais marcaram, para ele ter clareza quando ele se incomodar no momento presente. E quando ele se incomodar, se aquilo é uma necessidade que é real, que está acontecendo, que ele não está tendo, ou se é uma necessidade da criança dele. Porque muitas vezes, se é uma necessidade da nossa criança, por exemplo, uma necessidade de reconhecimento,
Nem sempre o outro, que seja num relacionamento amoroso ou num trabalho, ele não vai ficar pensando, ai, preciso reconhecer essa pessoa, né? Sempre assim, cuidando como se estivesse carregando mesmo uma criança. Ai, preciso tá olhando para essa pessoa o tempo todo, preciso garantir que ela tenha todos os cuidados necessários, como se fosse um pai ou uma mãe. Né? Quando a gente percebe que a gente está exigindo um pouquinho a mais do outro, sendo que o outro tem a vida dele também, tem as coisas dele, daí são necessidades da nossa criança. Então, fazer com que o seu cliente perceba quais são esses padrões, quais são esses paradigmas mais infantis que aparecem, acolher, ajudar ele a acolher, não necessariamente colocar um outro que dá na vida dessa pessoa, um familiar, um parceiro, parceira, para como uma necessidade de, então as outras pessoas têm que entender. Não, mas primeiro você precisa entender, você como terapeuta e ele como cliente precisa entender que aquilo é importante para ele. E buscar que o seu adulto saudável possa acolher essa criança, possa fazer com ela, por ela. Olha, fulano, você não me reconheceu e não percebeu que o meu tempo é válido e importante, mas eu vou sair com a minha criança para passear. Eu vou abrir um espaço na minha agenda para eu poder descansar. Então daí a gente tira e desvincula um pouco disso. O outro tem que fazer por mim, eu vou fazer por mim. Agora, você está fazendo por você, ensinou, facilitou recursos para que o seu cliente possa perceber e poder se sentir mais seguro do adulto cuidando da criança dele. E ainda assim continuam aparecendo coisas, provavelmente são necessidades do adulto saudável, né? Que é natural e a gente tem essas necessidades. Né? E os outros estão na nossa vida, existe uma responsabilidade relacional. Eles também estão por quem nós somos, né? E por quem esse cliente é, por conta da história de quem ele é. Então também precisa haver uma responsabilidade aí em conjunto de como cada um vai se deixar feliz, né? Como cada um vai se satisfazer, claro, respeitando ali os próprios limites. É muito difícil você exigir algo de alguém, aquilo que a pessoa não pode dar, ou que aquela outra pessoa está passando também por um momento difícil. Então, quando a gente está no nosso adulto saudável, é mais fácil de perceber isso, porque a gente está suprindo as próprias necessidades. Então, é esse o movimento de você com seu cliente, auxiliando a perceber quando a criança dele aparece, quando existem necessidades reais e importantes naquele momento do adulto saudável. Os dois são importantes. Faz sentido para você?